com coragem, você orou com fé, e Deus começou a agir, e aí você começou a pensar, uau, está dando certo, Deus está respondendo, não mais sofrimento, não mais dor, o meu filho vai acordar sorrindo, né, Cris? O Pedro vai acordar sorrindo, arrumando a cama e cantando louvores, né? A sua filha vai obedecer quando você falar, lave a louça, ela vai falar, claro, mamãe, posso fazer isso todo dia, e ela vai radiante, brilhando, com um rosto angelical e cantarolando, louça, louça, eu te amo, pega o detergente, a esponja. Já pensou nisso? Só que não, a vida não é assim, né? Não funciona dessa maneira. Você pede para Deus fazer o sol permanecer na sua vida, mas parece que o céu continua de bronze. Você pede, você vê algumas coisas, mas, ei Deus, não está acontecendo do jeito que eu planejava. Ei Deus, eu pedi, parecia que meu casamento estava melhorando e agora está ficando pior. Ei Deus, o que está acontecendo? Os problemas que estavam diminuindo agora estão aumentando. E agora, Deus? O que o Senhor vai fazer na minha história? Eu dei um passo de fé. Eu estou vendo as coisas começarem a acontecer, mas parece que piorou. E agora? Agora a gente vai para a Bíblia. Marcos capítulo 5, verso 21 ao verso 43. Mantenha a sua Bíblia aberta. É importante que você traga a sua Bíblia nos nossos encontros. Você que não tem uma Bíblia física e quer saber como ter, isso é um problema simples de resolver. Nós utilizamos a nova versão internacional. Por favor, me procure depois do culto e esse problema já está resolvido. Nós vamos entregar para você uma Bíblia NVI, assim a gente acompanha juntos. É importante que você traga a sua Bíblia e acompanhe o texto com a gente. Eu vou ler a narrativa e peço que você me acompanhe. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em mim? Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Senhor, vês a multidão aglomerada ao teu redor, todo mundo se empurrando aqui. O Senhor pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus estava falando com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Em outras versões, por que ficar incomodando? Por que continuar incomodando o mestre? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço? Por que todo esse choro? Por que todo esse lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá cum, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se.
Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, Pai de amor, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai, e nós cremos que ela molda, que ela transforma e que ela fala nos nossos corações. Por isso nós clamamos, Pai, venha falar com a gente nessa noite. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Toca os nossos corações, nos tira do nosso conforto. Fala aquilo que deve ser dito, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que vem do Senhor, para que de fato a gente seja transformado pelo poder da Tua Palavra que atua em nós. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Quero falar sobre Jairo, o personagem dessa história. Aqui está Jairo. Quem é Jairo? Pelas informações que nós temos no texto, nós entendemos que Jairo é um homem respeitado. Primeiro que a narrativa antiga traz um nome. E se dão um nome é porque há um respeito. Mais do que isso, ele é chefe, ele é dirigente de uma sinagoga. Então é um homem que está num cargo de liderança religiosa ali, conhecido das pessoas, um homem sério, um homem respeitado, mas que nesse momento ele tem um grande problema. E o problema é claríssimo, a filha dele está a ponto de morrer. O texto nos informa no final que a filha dele tem 12 anos. 12 anos e ela está morrendo. Então o que um pai faz diante dessa situação? Ele corre até Cristo Jesus, ele se joga aos pés de Cristo e pede. O texto bíblico é bem enfático: a minha filhinha, pai. Filhinha é uma expressão de amor, é uma expressão de cuidado. A minha filhinha, Jesus, ela está morrendo, então vem, por favor, vem na minha casa. É um homem respeitado que nunca iria se ajoelhar em meio à multidão, em frente às outras pessoas, mas que ali naquele momento ele está chorando de joelho aos pés de Cristo Jesus e falando insistentemente: venha em casa, Jesus, porque o Senhor vai orar por ela, o Senhor vai colocar a mão nela e ela vai viver. É isso que ele pede. Eu não estou aqui para comparar o sofrimento de ninguém e muito menos depreciar o sofrimento de cada pessoa aqui, mas eu fico realmente imaginando se existe sofrimento ou dor maior do que ver uma doença sobre os nossos filhos. Eu fico pensando se existe uma dor maior do que a perda de um filho ou de uma filha. Então, nesse início da mensagem, eu já venho com muito respeito, com muita reverência à sua dor, a você que está aqui nessa noite, ou a você que está assistindo essa mensagem e que teve o mais doloroso momento de perda de um filho ou de uma filha. Algo que não é natural na nossa história, algo que eu não posso sequer mensurar a sua dor, mas desde que eu me tornei pai, e hoje é o dia que nós celebramos a paternidade, desde que eu descobri que eu seria pai, nasceu em mim o medo de ver minha filha sofrer. Nasceu em mim um medo que eu nunca tive de perder a minha filha. Então parte o meu coração, como o coração de todo pai, de toda mãe, ver os meus filhos com uma febre. A gente se identifica com a mensagem da Suzana aqui, onde informa que a Tetel está com a perna imobilizada e está com febre. Dói. Quem que é pai e mãe sabe. Quantas vezes a gente não se ajoelhou diante de Deus e falou: Deus, pega a febre que está na minha filha e coloca em mim. Coloca em mim. Se tem que alguém receber essa febre, que seja eu. Essa gripe, que o Senhor passe para mim. Então, ao ver Jairo no texto bíblico, numa situação onde a sua filha de 12 anos está a ponto da morte, a palavra de Deus aborda, comigo e com você, uma das dores mais profundas do ser humano. Jairo vai direto em Jesus. Jairo clama, Jairo se ajoelha, Jairo implora insistentemente, porque Jairo ele faz aquilo que todo pai faria. Todo pai faz. E Jesus vai com ele.
É interessante que depois de ele insistir, Jesus fala, eu vou com ele. E aí a gente olha esse texto e a gente fala, problema resolvido. Jairo se ajoelhou, Jairo insistiu, Jairo clamou e a oração foi respondida. Jesus está a caminho da casa dele. Jesus disse sim. Jesus disse, eu vou impor as mãos sobre a menina e ela vai ser curada. O sol permanece. O sol agora está lá brilhando. O milagre está chegando. A fé de Jairo está só aumentando. Imagine o coração de Jairo. Jesus, o médico dos médicos, disse sim. E o médico dos médicos está a caminho de ver a minha filha. Problema resolvido. Mas no meio do caminho, uma interrupção. No meio do caminho, uma mulher faz Jesus parar. Uma mulher corta a fila de Jairo. E quando essa mulher corta a fila de Jairo, isso é suficiente para todas as coisas saírem fora do controle. Peraí, Jesus está indo para minha casa. Peraí, Jesus está respondendo o meu pedido, a minha oração. Peraí, eu pedi primeiro. Jesus tem algo importante, a minha filha está morrendo. Eu não sei você, mas eu fico facilmente irritado com pessoas que furam fila. Coisa simples. Você está lá no supermercado. Eu sou aquele tipo de pessoa que conta os itens, sabe? Tem 31 itens, eu não vou na fila de 30. Eu vou na fila normal. Mas se eu conto os meus itens, confesso o meu pecado. Eu fico de olho nos itens dos outros. Tem gente que está com 50 e indo lá. E aquilo me tira a paciência, né? Eu falei, poxa, eu estou aqui na fila esperando 31 itens contadinhos e tal. A gente fica na dúvida, né? Se comprar 2 leites, a caixa é um item ou 18 itens, 12 itens. Já entrou nessa crise? Eu já entrei, né? A caixa conta um item ou conta 12 leites? Enfim, isso não é um detalhe apenas. Mas aí eu fico incomodado, né? Porque o brasileiro ele quer ser espertão. Ele não faz por mal, ele faz dolosamente, ele quer furar fila. Ah, eu preciso pagar a conta. Ah, então onde eu vou? Vou lá no Santander da Giane, eu sou amigo dela, passa na frente. Né? Absurdo isso daí, né? Então isso me irrita, né? Aliás, em banco essa é a nova moda no poupa-tempo, né? Você que tem filho de 2, 3 anos, você pode chegar no poupa-tempo, fervente, 7 da manhã, alugar seu filho para ir no colo de cada pessoa e passar lá. Olha o absurdo que acontece aqui no Brasil. O pessoal alugando o filho para furar fila, né? Então, eu fico assim, extremamente nervoso quando alguém corta a minha fila no carro, enfim. É claro que a mulher da Bíblia, ela não faz isso por mal. É claro, ela está ali, ela não sabe que Jesus está a caminho de Jairo, da casa de Jairo, ela não sabe de nada, Jairo não a conhece também, ela não faz por mal, Jairo não sabia, ele tem uma filha morrendo. Só que esse é o ponto, a mulher não sabia, Jairo também não sabia, mas houve uma interrupção, e não é sobre fila de banco, não é sobre caixa de supermercado, é sobre a sua filha morrendo. Já parou? Se conecte com Jairo. Eu vou fazer isso aqui. Eu me conecto com Jairo. Eu, no supermercado, com pressa para ir para casa, estou com a minha filha, alguém passa na minha frente, eu vou ficar bravo e tal, mas isso não vai mudar a minha história. Mas se a minha filha, a Bela, de 7 anos, estiver morrendo, e eu estou nessa situação, e alguém fura minha filha, eu acho que eu, não sei, caio na pancada. A minha filha está morrendo. É a minha filha. Ela vai morrer. Então, essa é a situação de Jairo. A sua oração foi respondida. A sua filha está prestes a ser curada. Só que há uma interrupção. E essa interrupção só colabora para o agravamento da saúde da menina. E é aí que a gente chega no versículo 35, que diz o seguinte: enquanto Jesus estava falando, e Jesus está falando com a mulher. Perceba o detalhe, Jairo está ali. É uma interrupção. Jesus, tem horário, a minha filha está morrendo. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e falaram: sua filha morreu. Jesus aceitou o pedido. Jesus concordou. Você pensou que tudo iria mudar, que sua história iria transformar. Estava chegando um momento feliz, mas de repente, Deus parece sair da sua situação e atender uma fila preferencial. Então você tinha no texto bíblico
uma filha doente que precisava de cura. E agora você tem uma filha morta que precisa de ressurreição. E aí é o problema, essa é a tensão do texto, porque as pessoas até dizem, né? Nada é ruim o suficiente que não possa piorar. Na verdade, estava ruim ali e ficou pior. Aí você pediu, aí você se encheu de esperança, né, na sua vida, no momento que você está vivendo, e aí você começa a pensar, eu acho que vai dar certo. Está acontecendo, Deus vai me usar, Deus está começando a mexer na minha história, e de repente, do nada, tudo desaba, te bate tão forte, mas tão forte, que você fica como se eu não devia nem ter acreditado nisso, porque eu me enchi de esperança e agora a esperança morreu. Porque eu acreditei. E o texto diz que os mensageiros da casa de Jairo ainda acrescentam o seguinte: sua filha morreu, para que continuar? Por que você vai continuar incomodando o mestre? Percebe a insensibilidade? Jairo, já eras. Jairo, acabou. Jairo, para. Você está incomodando agora. Sua filha morreu. Não são os inimigos de Jairo que dizem isso. O texto bíblico diz que são pessoas da casa de Jairo. Mensageiros da casa. E aí a gente aprende já uma lição, né? As maiores dúvidas que nós enfrentamos no dia a dia não vêm de inimigos, não vêm de pessoas distantes. Às vezes vêm, infelizmente, de pessoas próximas. Pessoas que estão no seu círculo de relacionamento. Às vezes vem dentro do seu próprio coração. E esse é o desafio de andar na fé. Presta atenção nisso. Toda vez que você decide andar em fé, você será contra-atacado com dúvidas que não vêm de Deus. Toda vez que você decide andar em fé, vai ter contra-ataque. Vai chegar vozes dizendo, por que continuar? Eu já tentei parar com esse vício há anos, mas eu não consigo. Então, para que eu vou continuar se eu não consigo? Para que continuar a tentar fazer com que a sua esposa o ame, se toda vez que você tenta isso, o tiro sai pela culatra? Né? Por que você vai continuar pedindo para Deus ressuscitar o seu casamento? Não dá. Para que continuar orando pelo seu filho que está nas drogas? Ele sai e volta, sai e volta, sai e volta. Isso está desgastando. Então, para que continuar? Para que continuar servindo na igreja? Aliás, ninguém percebe que você está servindo, ninguém nota. Então, para que continuar? Para que continuar sonhando com a cura? Se a cura não vem, você tem orado e são 1, 2, 3, 12 anos de oração e não vem. Então, para que continuar? Isso vem de pessoas próximas a nós e muitas vezes isso vem do nosso próprio coração. Eu vou desistir. E aqui está a resposta maravilhosa de Jesus. E eu adoro a resposta de Jesus no texto bíblico, porque a resposta de Jesus é justamente não responder. Eu acho isso fantástico. Tem se tornado um dos meus versos favoritos, né? A resposta de Jesus é ele não responder. Acho que eu vou usar esse verso aí também para deixar uma mensagem automática para quem reclama de coisa pequena, sabe? Aquele crente mimimi, pastor, aquela pessoa não me abraçou direito, pastor, aquela pessoa não estava com o desodorante que eu gosto, pastor, eu não gosto do jeito que você fala, pastor, sabe o que? Eu vou deixar esse versículo pronto, né? Que é a resposta para o mimimi. Olha só o que Jesus diz: não fazer caso do que eles disseram. Essa é a resposta de Jesus. Acho fantástico que a resposta de Jesus é não responder. A resposta de Jesus é ignorando toda aquela bobagem que eles estavam dizendo. A resposta de Jesus é entrando por um ouvido santo de Deus e saindo por outro ouvido santo de Deus. Jesus nem teve a vontade de responder ali. Jesus ignorou totalmente. Eu amo essa parte da Bíblia porque ela fala sobre Jesus. Aí eu imagino Jesus diante, né, dos mimizentos chegando, falando, para de incomodar o mestre, né? Porque daí ele sempre vem com uma frase assim que parece legal, né? A pessoa que reclama não vem com uma frase assim, seu idiota, não, ela vem com uma frase que parece legal. Parem de incomodar o mestre. Sou bonito isso, né? Parece que a gente está realmente preocupado com o mestre, né? Qual é o teu problema? Deixa eu orar por você. A pessoa nem ora, sai fofocando, sabe? Então ela traz uma frase bonita, né? Então eles vêm com essa frase bonita. Aí Jesus olha
fantástico. Nem responde. Nem responde. Se quiser, fale com a minha mão. Ele vira e se dirige a Jairo. Então isso é uma importante lição, porque quando você decide caminhar em fé, você tem que entender que a partir do momento que você dá um passo de fé, vai brotar gente do chão tentando te desanimar. Sabe? Cair do céu, brotar do chão, sei lá, vir um monte de gente para dar pitaco e falar não vai dar certo, por que você vai continuar? Ih, eu se fosse você não faria. Ih, é melhor nem tentar, porque todo mundo que tentou não deu certo. Ih, na verdade, é melhor deixar do jeito que tá, porque se for assim, nunca vai ser. Pare de se incomodar. Ixi, não vai dar. Conhece gente assim? Quem que conhece gente assim? Você fala assim, vou mudar de emprego. Que mudar de emprego? Não, não vai dar certo, sei lá o quê. Continua nesse emprego assim. Não, eu vou investir numa viagem com a minha família. Que investir com a viagem da família? Você devia comprar uma casa. Não. Tudo que você fala, a pessoa te desanima. Conhece pessoas assim? Quem que me conhece, né? É tipo o Hard. Agora eu quero ver se você se conecta comigo. Eu sou da década de 80, né? Hard Hiena, Lipe o Leão. Lembram disso daí? Quem lembra, né? É a síndrome do Hard, só que versão gospel. Olha assim, ele fala assim, na versão gospel: ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo, parem de incomodar o mestre. Né? Ele só falava isso, né? É o hard gospel. Você pode perceber que ele está com a Bíblia embaixo do braço, né? Então não seja esse tipo do hard que tudo, ó céus, ó azar, não vai dar certo, pare de incomodar o mestre. Não seja. E se as pessoas com síndrome de hard aparecerem na sua vida para vir te desanimar, faça como Jesus fez: ignore-as. Ignore-as. Não entre no embate. Audição seletiva. Jesus ensina sobre fé, sobre audição seletiva. E Jesus está ensinando ali: olha, Jairo, ou você fica com as palavras dele, dessas pessoas, ou você fica com as minhas palavras. Só que pensa num instante, de novo, a gente precisa se conectar com Jairo. Chega um bando de pessoas dizendo: a sua filha está morta. Sabe o que significa isso? Que Jairo recebe a pior notícia da vida dele. Não existe outra notícia pior. Tudo acabou. É minha filha. Acabou. Acabou. E as pessoas vêm: para de continuar, porque acabou mesmo. Aí Jesus diz o quê? Não tenha medo. Não tenha medo. Tão somente creia. Olha as palavras de Jesus: não tenha medo, mas acredite. Então olha só como Jairo se encontra. De um lado, as pessoas falando: pare de continuar. Do outro lado, Jesus dizendo: continue a acreditar. De um lado, pare de continuar. E do outro, continue a acreditar. E Jairo, ele toma a decisão mais acertada da sua vida. Ainda que ele não entendesse, ele decide crer nas palavras de Jesus e seguir Jesus. Eu coloco ainda que ele não entendesse, porque nós estamos nos conectando com Jairo. Muito provavelmente Jairo está em choque. Não tem o que dizer. Você ouve das pessoas da sua casa: sua filha está morta. Você entra em choque ali, você não tem o que pensar. Então ele está ali parado e ele não fala nada. Não existe mais palavras no texto bíblico de Jairo. Depois, se você ler com calma todo esse trecho de 35 a 41 de Marcos 5, não tem palavras. E tudo o que Jairo faz é seguir a Jesus. E é isso que nós devemos fazer. Sabe quando o mundo desaba ao nosso redor, quando todas as coisas se desmoronam, quando você tinha um pingo de alegria, um pingo de expectativa, e de repente aquilo é derrubado? Sabe quando você está com aquela sensação de estou caindo, e tudo o que eu preciso é de um chão para cair, e não tem chão, você não para de cair na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida profissional. E aí essa palavra diz para mim, para você: quando você estiver nessa situação, em choque, como Jairo está, porque ele perdeu tudo que ele tinha de mais precioso, que é a sua filha, mantenha-se firme. Mas firme no que, pastor? Nas palavras de Jesus, nas promessas de Jesus, e siga Jesus até a casa. Nessa situação, Jesus estava no caminho. A história não tinha acabado.
Jesus está no caminho. Ele estava em direção à casa de Jairo. Então Jairo não entende, mas ele toma essa atitude acertada. O texto diz que Jairo vai junto com Pedro, Tiago e João. O texto também diz que a multidão, né, os mensageiros mimizentos, eles a partir daquele momento, depois você olha ali o verso 37, eles querem ir junto. Jesus fala, não, vocês não vão. Jesus não deixa eles ir, não deixa eles acompanhar. Sabe o que isso significa? Que chega de Jairo escutar as vozes erradas. Chega de conselhos errados para a sua vida. Tem um momento que você ignora, que Jesus ensina. E tem um segundo momento que Jesus ensina que fala, chega, você não vai. Comigo não mais. A gente precisa aprender com Jesus. Sabe por quê? Desculpa, com perdão da palavra, mas não é aquele teu parente idiota que vai te dar conselhos sobre trabalho e faculdade, sendo que ele tem 50 anos e nunca trabalhou e nunca fez nada. Então por que você está dando ouvidos para esse tipo de conselho? Sabe, não é a sua cunhada a todo momento falando sobre o seu casamento na sua orelha que você deve ouvir esses conselhos, sendo que ela só fala mal do seu marido e só fala mal de você. Não é esse tipo de conselho. Não é a voz daquele seu amigo que fica, você deve investir em tal coisa, você deve investir em outra, você deve fazer isso, sendo que ele nunca acertou nas próprias finanças. E está cheio de gente buzinando. O que você tem que fazer é ouvir as vozes certas para a sua vida. E a voz certa para a minha vida e para a sua vida é a voz de Cristo Jesus. Por isso que é importantíssimo que você se reúna aqui conosco, todo domingo. Isso é, na verdade, eu vou dizer algo além. Se você vir todo domingo aqui, para juntos nós ouvirmos a palavra de Jesus, ainda não basta para a nossa jornada de segunda a segunda, onde tem milhares de pessoas dando outros tipos de conselho. Você precisa se conectar a pequenos grupos. Nós temos 2 pequenos grupos em atividade, um com a Rafa, que lidera ali de terça-feira, outro com o Edgar, que lidera na quinta-feira. Nós temos casa disponível para iniciar um outro pequeno grupo. Então, se você tem esse desejo, se Deus está falando com você hoje, que não dá mais para você vir só de domingo, achar que você vai conseguir viver os desafios da vida, você precisa se conectar a um pequeno grupo. Conversa comigo depois do encontro aqui. Conversa hoje comigo e fala, pastor, eu preciso de um pequeno grupo. A gente precisa ouvir as vozes certas, a voz de Cristo Jesus, a voz de Deus. E no verso 38 e 39 diz o seguinte: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, então eles chegam lá, Jesus vê um alvoroço com gente chorando, se lamentando a alta voz. Então ele entra e diz isso: por que todo esse alvoroço, esse lamento? Jesus pergunta: por que vocês estão chorando? A resposta imediata é: Jesus, o senhor está de brincadeira. A gente está chorando porque uma menina de 12 anos morreu. Como é que o senhor faz esse tipo de pergunta? Aliás, por que a reação de Jesus é essa? Porque enquanto todos ali estão vendo uma situação de morte, de dor e de sofrimento, Jesus está vendo ali uma oportunidade da ressurreição. É isso que Jesus está vendo. Por isso ele faz essa pergunta. Guarde isso. Jesus nunca enxerga a situação que você está enxergando. Jesus sempre enxerga além do que os nossos olhos podem ver. Isso significa que o teu problema, que na sua perspectiva é devastador, nos olhos de Cristo Jesus se torna um cenário perfeito para a restauração. É isso que a gente tem que aprender. E isso é fé. Porque nos nossos olhos é devastador, mas nos olhos de Cristo é restauração. Por isso, em situações delicadas, Jesus vai e diz: não tenha medo, não desista, creia, acredite em mim, porque você não está vendo, mas eu estou vendo algo grande, eu estou agindo sobre a sua vida. Apenas creia. Então não deixe vozes que não vêm de Deus dizer a você para parar de crer, para parar de insistir, para parar de continuar. Jesus diz: acredite. Mas eu não consigo aquela promoção, não vem, na empresa o meu chefe não olha, então eu vou jogar tudo para fora. Jesus diz: calma, eu tenho um plano para você. Aí você diz: para que eu vou sonhar com amor? Para que eu vou sonhar com família? Se eu tentei, desabou, e agora eu estou numa situação totalmente delicada. Jesus diz:
Creia, apenas acredite, porque o seu divórcio não te define. Há algo novo em que Cristo pode fazer através da sua vida. Há algo melhor que Deus pode fazer na sua situação aqui e agora. E toda vez que a fé começa a nascer na sua vida, você vai ouvir vozes tentando te desanimar. Ignore-as e mantenha-se firme na palavra de Jesus, na voz de Cristo. Perceba comigo como o texto ele caminha para o final. Versos 39 e 40. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Olha o que acontece, olha que situação tensa, olha que situação insensível e delicada. As pessoas que antes falaram para Jairo: ó, Jairo, acabou, sua filha morreu, para de incomodar o mestre. Agora são as pessoas que começam a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Jesus tira as vozes que zombam. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Jesus diz que a menina não estava morta. As pessoas riem de Jesus. O que Jesus faz? Segundo o texto bíblico, Jesus não entra no embate. Jesus não entra numa discussão. Jesus não pega e fala: ah, né, vocês estão dando risada de mim? Todos estátua de sal agora. Ah, vai ficar dando risada de mim? Chão, abra-se, vai direto para o inferno de cabeça. Não, Jesus não faz isso. Jesus não entra nesse embate. Então a gente tem que olhar para Jesus e entender o que nós temos que fazer com as dúvidas que surgem em nossas mentes. Sabe aquelas dúvidas? Você não pode mudar, você não tem jeito, você não pode impactar vidas, a sua família nunca vai ser transformada. Faça o que Jesus fez, coloque todas essas dúvidas para fora do teu coração, para fora da tua casa, para fora do seu círculo de relacionamento. É isso que Jesus faz. Ordena que saia. E como o texto finaliza? O texto finaliza dessa maneira incrível, versos 40 a 43. Tomou-a pela mão e Jesus diz para aquela menina: Talitá cum, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Jesus não fica ansioso. Jesus não estava preocupado com a situação. Jesus não faz um showtime, chamando todas as pessoas para fora e falando: agora vocês vão ver o grande milagre aqui. Não. Jesus estava lá para transformar a história daquela família, para ressuscitar aquela menina. E Jesus já sabia o que ele ia fazer. Por isso que Jesus fala: creia. Por isso que Jesus fala: por que vocês estão chorando? Porque, fazendo um link com o texto que nós refletimos semana passada, por que você está preocupado com uma batalha que Deus já conjugou no passado? Por que você está preocupado com um conflito, com uma luta que Deus já ganhou? Por que você está preocupado com uma situação de luto que Deus tem capacidade de ressuscitar? E mesmo que o sol se ponha na minha e na sua vida, por que se preocupar se Deus é a nossa luz? E nós estamos aqui como forasteiros. Nós somos cidadãos dos céus. Então, mesmo que a situação não melhore, Deus usará a mesma coisa que pretendia para te destruir, para te edificar, para você ser grande, para você ter um testemunho de vida. É assim que Ele faz, agindo por bem de todos aqueles que o amam. Se Jairo tivesse dado atenção às vozes daqueles que falaram: para de incomodar o mestre, acabou, sua filha morreu, ele teria parado na morte da sua filha. Mas porque ele ouviu a voz de Jesus, porque ele creu em Jesus, ele viu a salvação de sua própria filha e a salvação do seu próprio coração. Esse texto ele é fantástico. Existem várias maneiras de sermos lidos por esse texto. A gente tem que aprender a chegar para a Bíblia e não ler a Bíblia apenas,
mas deixarmos que ela nos leia. Deixar que ela nos leia. E hoje eu quero terminar essa reflexão de uma maneira diferente. Porque hoje, a gente viu com as crianças aqui, hoje simbolicamente é o Dia dos Pais. E simbolicamente, porque assim como o Dia das Mães, o Dia dos Pais, todo dia é dia de você abraçar sua mãe, todo dia é dia de você dizer eu te amo para o seu pai. E Jairo é um pai. Jairo é um pai que faz de tudo o que ele pode e o que ele não pode para sua filha de 12 anos. Jairo é um bom exemplo de pai. Jairo segue o modelo de paternidade de Deus, um modelo que gera amor, um modelo que gera vida, um modelo que gera cuidado. E todos nós aqui, independente de idade, nós precisamos de amor. Nós precisamos de cuidado. Não estou falando aqui só para crianças, estou falando para todos nós aqui. Nós precisamos de aceitação, nós precisamos de valor. Mas talvez aqui nessa noite, de novo, eu chego com muita reverência a você. Talvez você não tenha essa referência. Talvez você não teve essa referência. E eu sei que é muito delicado falar disso, mas talvez você não tenha o registro do seu pai. Você não saiba nem o nome. Talvez você saiba o nome, você saiba onde mora, você saiba onde ele trabalha, mas ele é completamente ausente. Talvez, em algumas situações, você teve um pai que, ao invés de te dar cuidado, amor, você recebeu descuido, você recebeu sofrimento, você recebeu abuso. E talvez você tenha caminhado sozinho até aqui. E talvez esse seja o dia no calendário que, ao invés de você compartilhar amor com seu pai, estando ele aqui ou não estando aqui, esteja ele em outra cidade ou esteja ele já falecido, você não consiga compartilhar amor. Você só consegue odiar. Eu queria te dizer que nesse mesmo texto, e é só isso que eu quero dizer sobre essa história que nós refletimos, Jesus, ele só deixou que aquela mulher interrompesse o caminho de Jesus. Sabe por quê? Para chamar ela de filha. Em todo o Evangelho de Marcos, essa é a única vez que Jesus chama uma pessoa de filho. E é essa mulher. Ele diz: filha, a sua fé a curou. Filha, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Por que só ela Jesus chama de filha? Porque Jesus sabia a real necessidade daquela mulher. Jesus sabia que ela não tinha ninguém. Que talvez a maior dor daquela mulher não fosse física, mas fosse o fato de estar sozinha. Não a 1, não a 2, não a 3, mas sim a 12 anos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas havia uma lei relacionada à pureza e impureza, que tipos de sangramento evitavam qualquer contato. Então há 12 anos aquela mulher não recebe um abraço. Há 12 anos ninguém toca. E aí vem Jesus e a cura para que ela pudesse receber amor, para que ela pudesse ser acolhida, para que ela pudesse ser protegida. E o que Jesus fala é: você está curada, você é uma filha. Jesus vai ao encontro da necessidade daquela mulher, nos lembrando do nosso Deus, que o nosso Deus, ele se revela no Salmo 68, verso 5, como um pai para os órfãos. O nosso Deus se revela como um pai para aqueles que não têm pai. Nós cantamos a primeira canção, ainda que os meus pais, ainda que a minha mãe me deixe. Isso é um salmo de Davi também, é o Salmo 27, verso 10. Ainda que eu não tenha pais, ainda que eu não tenha mães, o meu Deus vai me acolher, porque Ele é um Deus amoroso, porque Ele é um Pai amoroso. Ele nunca te deixa, e Ele é um Pai perfeito. Ele é um Pai que supre todas as suas necessidades, de colo, de abraço, de choro. E Ele está aqui falando comigo, com você, dizendo: filho,
filha. Hoje é a noite onde você é chamado a parar de uma vez por todas de odiar o seu pai terreno. Hoje é a noite em que Cristo Jesus te chama por perdão. E se existe algo que ficou entre você e seu pai, estando ele aqui ou não, isso não importa. O que importa é que é tempo de perdoar hoje. Jesus te liberta do sofrimento. Jesus cura. Jesus derrama paz. Jesus te chama de filha. Jesus te chama de filho. Porque Cristo Jesus é um bom pai. É um maravilhoso pai. E eu queria que você refletisse nesse vídeo, pensando sobre essa perspectiva de quem é o nosso Deus. Em passos lentos, eu tento em vão te acompanhar, com almo preso por correntes que impedem a minha alma de inteiramente se entregar. Em minha mente eu sempre quis acreditar que a verdade estava em tudo, diante dos meus olhos, em tudo que eu pudesse alcançar. Mas eu errei, não pude encontrar um motivo para levantar. Mas eu errei, não pude encontrar um caminho novo pra seguir. Agora eu deixo para trás tudo que me afastou de ti. Hoje meus olhos podem ver o sol brilhar de novo em mim. Orgulho em meus olhos impediu-me de te ver, preso em minha culpa que pesava sobre mim. Em passos lentos eu tento em vão te acompanhar, oh, como preso por correntes que impedem a minha alma de inteiramente se entregar. Mas eu errei, não pude encontrar um motivo para levantar. Mas eu errei, não pude encontrar um caminho novo pra seguir. Agora eu deixo para trás tudo que me afastou de ti. Hoje meus olhos podem ver o sol brilhar de novo em mim. O orgulho em meus olhos impediu-me de te ver, preso em minha culpa que pesava sobre mim. Sempre mais distante os passos do
pesava sobre mim, agora eu posso ver. Agora eu posso ver. Agora eu posso ver. Jesus está aqui para curar a tua dor. Eu quero te convidar a fechar seus olhos e refletir. Eu não sei como é que está o seu relacionamento com o seu pai terreno, em que situação está, mas independente de tudo, você pode ir até Deus, o nosso Pai. Você pode correr até Ele com as nossas necessidades, que Ele vai te curar. Hoje Jesus te chama a mudar a tua história. Hoje Jesus te liberta do seu sofrimento. Hoje Jesus te chama filha, filho. De olhos fechados, você que nesse momento sente o toque de Deus. Você que tanto tempo precisou de amor, de colo, de cuidado de um pai, o nosso Deus. Você que sofreu a ausência de um pai terreno. Você que como pai falhou também. Hoje Jesus te chama para restaurar a tua história, para restaurar a tua vida, a tua família. E você que sente esse amor vindo de Deus, eu quero nessa noite te desafiar. Peço que todos permaneçam de olhos fechados. E você que se sente tocado, eu te chamo para que você venha aqui à frente, para que a gente olhe por você. Você que se sente tocado por esse amor de Deus, você pode vir aqui à frente. Você pode fazer como Jairo, vir, tomar uma atitude e se prostrar a Cristo Jesus. Porque é na comunidade, sob o poder do Espírito, é que vem a cura. Eu peço que todos se levantem nesse momento de olhos fechados. Você pode se colocar em pé. Chega de sofrer, chega de chorar. O que você precisa é do amor de um bom Pai. E você que sente que nessa noite é hora de transformar, é hora de deixar o orgulho para trás, eu te chamo a você tomar uma atitude. Você pode estar vindo aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção de Deus especificamente para a sua vida, para a sua história, para que haja perdão, para que haja graça, para que haja amor. Porque esse é o tempo que Deus nos chama filhos e filhas amados de Deus. Para alguns de vocês, a restauração de Deus chega nessa noite, chega nessa vida. Para todos os outros, para todos nós, a restauração plena, ela está no porvir. O fato é que o nosso Deus nos ama, o nosso Deus nos cura, o nosso Deus nos chama de filhos e filhas e nos leva a viver a paternidade de Deus. Você que precisa do colo de Deus, do amor do Pai, eu quero orar por você. Pai de amor, obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor nos resgata. Obrigado porque o Senhor renova as nossas vidas, o Senhor muda a nossa história. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela nova oportunidade. Obrigado pelo perdão que nós temos em Cristo Jesus.
nos ajuda a viver o perdão, nos ajuda a sermos libertos do passado, nos cura, Pai. Transforma a nossa vida, transforma a nossa história, transforma os nossos relacionamentos, que haja redenção, que haja, Pai, dentro da Tua comunidade, através do poder do Teu Santo Espírito, restauração na vida de cada pessoa aqui, Pai. Levanta, Senhor, homens fiéis a Ti, para serem exemplos de paternidade que vem do Senhor. Eu oro, Pai, e peço pela vida de cada pai aqui, não só pelos seus filhos biológicos, mas sim por cada criança aqui, que nós sejamos exemplos do Teu amor para aqueles que têm uma ausência paterna, que nós sejamos exemplos da Tua graça, Pai. E eu oro agora, Pai, pela vida de cada filho e filha aqui, para cada coração que sofreu ausência, para cada coração que sofreu abuso, para cada coração que sofreu o fato de não conhecer uma figura paterna. Eu oro, Pai, para que eles se sintam abraçados pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua paternidade que é perfeita, que é acessível, que é real sobre nós, Pai. Nos ajuda a vivermos, Pai, isso com a geração que vem. Nos ajuda a entender os Teus propósitos, os Teus planos, Pai, e que a gente possa viver conectados a Ti, o nosso bom Pai, aquele a quem podemos dizer Abba, Pai, Paizinho, aquele que nós podemos correr, abraçar e sentir cuidado, a restauração e a segurança. Que a gente possa viver uma nova perspectiva de paternidade. Cura, Senhor, feridas aqui nessa noite, Pai. Cura, Senhor, histórias, restaura vidas aqui nessa noite, Pai, para que sejamos abraçados pelo Teu amor, Pai, pois Tu és um bom Pai. Tu és o bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Bom Pai, mais uma vez, vamos cantar esse refrão como uma oração. Tu és o bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Histórias de nos vem a Ti, mas eu vou vitorioso sem nós na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu não estou só. Tu és o bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor e por essa certeza de que o Senhor é o nosso Pai, o nosso perfeito e amoroso Pai. Que a gente saia daqui essa noite cheios dessa certeza, que cada vez mais a gente possa se aproximar do Senhor e desfrutar desse amor maravilhoso. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, e que a graça, a maravilhosa graça de Cristo Jesus, aquele que ressuscita a nossa história, os nossos sonhos, as nossas vidas, que
que o amor incalculável de um Deus que é eterno, de um Deus que é um Pai amoroso, que a presença, que as consolações e o poder do Santo Espírito de Deus que é derramado sobre a igreja aqui hoje, nessa noite, permaneçam em todos os corações aqui, não somente nessa noite, mas para todo o sempre. Amém e amém. Amém. Tenha essa certeza, você é amado pelo Pai. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Nos encontramos domingo que vem.